As 7 pragas do Egito são fenômenos mediúnicos? Primeiramente, não são 7 pragas, são 10. E, na verdade, não pode ser considerado como praga. Essa história é muito bela, ela envolve todo o livro do Êxodo, a começar do capítulo 3, que quando a gente fala nesses 10 convites que Deus faz ao povo do Egito, nós fazemos quase sempre diferenças entre o povo hebreu e o povo do Egito. Se existem diferenças, são diferenças evolutivas, mas a gente tem que entender que todos esses povos, Egito ou hebreu, são filhos de Deus. Então eu vejo mais aquilo que todos chamam de pragas como convite de Deus para que o povo egípcio entendesse que ninguém pode oprimir ninguém. Era um convite a reconhecer o Deus que estava a serviço daquele povo como um Deus superior ao Deus pagão, aos deuses, aos ídolos, ao politeísmo que o povo egípcio exercia naquela época. Começando a partir do capítulo 3, nós já vamos ver que todas aquelas situações e acontecimentos são movidas a fenômenos mediúnicos. Se não vejamos, Moisés fugiu do Egito porque matou um soldado egípcio que estava maltratando um hebreu. E ele foi viver no deserto por 40 anos, pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro. Então ele percorreu toda aquela região, daqueles desertos de Sim, do Sinai, de Padã Arã, todas aquelas regiões que são citadas na primeira revelação, no livro do Êxodo e do Gênesis, sobretudo nos primeiros 2 livros de Moisés, até o último, mas eu estou falando dos primeiros livros, porque primeiro fala da criação e da mediunidade dos patriarcas, porque todos são pautados de fenômenos mediúnicos, e o segundo, que é o livro do Êxodo, Moisés já estava pastoreando o rebanho do sogro no deserto do Sinai, quando um fenômeno chama a sua atenção, a sarça. Um arbusto pequeno, tem espinhos, que não é uma árvore imensa que chama a atenção, não é frondosa, nós já conhecemos de perto, é uma árvore sem maiores significações, mostrando a humildade de Deus ao aparecer para nós. Como ele mostra, como ele dá inicialmente já um testemunho de que nós devemos ser humildes e simples. Ele vem num arbusto, sem significação nenhuma, no meio do deserto, mas vem de uma forma mediúnica. Aí já começam os efeitos que nós podemos chamar efeito físico, porque a sarça, segundo Moisés diz no capítulo 3 do livro do Êxodo, ardia, mas não se consumia. Tinha luz, tinha fogo, tinha um fenômeno que chamava a atenção. E quando ele se aproxima, vem o segundo fenômeno, que é a voz. Falando e dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É preciso que você vá ao Egito para salvar o meu povo da escravidão. Moisés não se mostrou convencido de que ele era capaz de fazer isso de imediatamente. É muito interessante a forma como aquela luz se aproxima. A luz, o fogo primeiro, depois a voz. E quando Moisés pergunta, quando eu chegar no Egito, eu vou dizer que quem me mandou? Marshimô, como é o seu nome? Como é o nome dele? Essa é a preocupação de Moisés naquele momento. E a voz diz para ele, Erie, Axê, Erie. Ele usa o verbo ser no futuro. Eu serei aquele que serei ou aquele que estarei. Mas a forma
No judaísmo, o nome de Deus são vários nomes, mas ali ele se apresenta, como o judeu diz, como o eterno, porque as letras da palavra Yahvé pode ser passado, Hayá, pode ser presente, Rovê, e pode ser futuro, Irie. Então é um Deus que se coloca além do tempo, acima do tempo, com humildade, com luz e com misericórdia, sobretudo, e repleto de fenômenos mediúnicos. Nós poderemos aprofundar isso, enviem outras perguntas, porque nós teremos imenso prazer de explorar melhor esse tema, desde o Sinai até o Egito, com todo aquele processo dos 10 convites ou 10 pragas que Deus enviou para libertar o seu povo de uma escravidão de mais de 400 anos. Fiquem com Jesus, enviem suas perguntas e até a próxima oportunidade. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.